Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a produção artística. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o conhecido e reconhecido produtor artístico Farid Zaine, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Meu querido Farid, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, Anderson. Prazer estar aqui com você no programa Diálogos e dessa forma falando com o pessoal aqui de Americana e da região. Maravilha. Farid, vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre a produção artística. Você desenvolveu muitos projetos, tanto na área do teatro e principalmente na área da música. Mas eu quero agora, nesse momento, fazer um recorte no teatro, né? Queria entender o seguinte, quando a gente fala de produção artística, quais relações a gente pode estabelecer no sentido de produzir um espetáculo de teatro para o elenco e como esta produção que é direcionada ao elenco vai refletir no público? Bom, como toda produção artística, tudo começa a partir de uma ideia que você tem, né? E de que forma você vai desenvolver essa ideia. Eu, no meu caso, que eu sou, além de músico e de professor, eu também sou profissional de teatro como ator e diretor. No meu caso, vou pensar uma peça de teatro, a escolha do texto, né? Ou eu mesmo que escrevo, que eu gosto muito de escrever teatro, ou então vou procurar alguma coisa já existente. Trabalhar com essa ideia, de que forma vou passar para o elenco, que elenco eu vou ter, né? Que trabalho esse elenco vai precisar fazer para dar conta daquele trabalho, e depois trabalhar isso durante muito tempo até que chegue ao público. Então, o que chega no público está concebido na minha cabeça, na cabeça do diretor. É sempre assim, né? Às vezes, você passa o que o autor do texto quer dizer, da forma que ele concebeu, às vezes você tem a sua visão e acaba passando uma coisa diferente. Mas a produção artística, né, para uma peça de teatro, seja a que eu vou fazer na minha escola com meus alunos, ou uma grande produção, né, nos palcos de São Paulo, Rio de Janeiro, o processo é o mesmo. Na verdade, é estabelecer um diálogo muito preciso entre o autor, o elenco e o público. Com certeza, tudo isso. Se não tiver essa sintonia aí, as coisas não acontecem, né? Não adianta você fazer uma produção grandiosa, você gastar tempo, você gastar energia e não chega ao público, ou não chega da forma como que você gostaria, né? Então, tem que existir mesmo toda essa sintonia entre a sua ideia, a produção que você desenvolveu, o trabalho que o elenco desenvolveu e a forma com que o público recebeu. Que vai ser empacotado e entregue, né? Exato. Mas vamos lá, eu quero entender uma coisa. Olha, produção para o teatro e produção para festivais musicais. Minha pergunta, quais são as diferenças e as similaridades dessas duas áreas artísticas? Bom, tudo é arte, né? Eu já fiz tanta coisa que produzir um festival de música, um festival de teatro, um salão de artes visuais, né? Ou uma mostra de dança, é tudo a mesma coisa, né? Então, você tem objetos diferentes, linguagens artísticas diferentes para você tratar, mas quando você fala da produção, os passos são muito semelhantes, né? Festivais de teatro, por exemplo, se você vai fazer um festival aberto nacionalmente, por exemplo, como alguns festivais que eu criei em Limeira o Festival Nacional de Teatro, que é aberto a produções do país inteiro. Você começa estabelecendo, né, um edital, fazendo um edital, né, e os grupos interessados vão se inscrever. Existe uma curadoria que vai escolher, né, os trabalhos inscritos. Por exemplo, tem lá 300 peças inscritas do Brasil inteiro. Alguém vai passar horas e horas e horas assistindo essas peças aí para escolher as que irão participar do festival. Depois, se for uma mostra, apenas uma mostra, nós vamos convidar pessoas que vão, após o espetáculo, debater com o público, né, a razão daquele espetáculo estar lá, participando, o que ele significa, de que forma a plateia recebeu aquele espetáculo,
o júri, digamos, né? Caso haja premiação, o que ele tem a dizer. Assim que funciona. No caso do Festival de Música, é a mesma coisa, você faz um edital e os compositores e intérpretes enviam as suas músicas. A partir daí, tem uma curadoria que escolhe as músicas que irão participar desse festival. Então, é praticamente a mesma coisa, né? O processo é muito semelhante quando você está fazendo uma produção artística, né? Que envolve a realização de um festival ou de uma mostra. Ô Farid, agora você que tem muito essa relação com o fazer artístico e com o público, quando você para observar, por exemplo, o público que consome a tua arte, quando você olha para o teatro e para a música, é possível dizer que há uma definição público-alvo para o teatro, para a música, ou esse público ele meio que ele tem uma convergência para a arte de modo geral? Ele vai no teatro e também vai no festival de música. Como é que você vê essa questão? É isso que você acabou de falar. Perguntou e respondeu. Existe mesmo interesse das pessoas pela arte. Pelo consumo da arte, né? O consumo da arte. Eu estou muito habituado a fazer projetos, né, como eu disse, em todas as linguagens artísticas, e tem o público que vai em tudo. Nos concertos da Orquestra Sinfônica, se você oferece, né, a população aceita. Né? Quando eu, pela primeira vez, quis levar uma ópera, né, quando eu comecei na Secretaria de Cultura de Limeira, as pessoas falavam, meu Deus, depois 2 dias, né? Ai, mas 2 dias, vai ter público para ópera? 2 dias não foram suficientes. Então, a partir daí, nós levamos ópera todos os anos. Né? Existe o público da ópera, existe o público do rock, existe o público no teatro da comédia, existe o do musical, e existe gente que vai em tudo, que curte tudo. Né? Então, você falou, existe mesmo essa convergência. Há um público que é o específico e que ele tem um interesse específico. Então, o artista da música, ele tende a ir mais nos projetos de música, nos festivais de música. O artista do teatro, o ator, a atriz, o diretor, vão para os festivais de teatro, né? Sim. Com outro olhar. O olhar que interessa a escolha deles, a escolha da linguagem artística que eles escolheram. Então, existe o público geral para tudo e existe o público específico para aquelas pessoas que escolheram essa linguagem artística. Farid, quando a gente fala, por exemplo, de ações artísticas, é possível dizer que as iniciativas que nós já temos no teatro, na música, elas podem ainda ser multiplicadas para outras iniciativas? Com certeza. O campo da arte é uma coisa infinita. Né? Então, não dá para dizer que nada está pronto. Né? Tudo o que existe está muito bem colocado, mas tem muita coisa para acontecer a partir do que já existe. Tem muito espaço para tudo, para todas as manifestações, inclusive nós vivemos num tempo, né, de mudanças muito rápidas, né? A tecnologia com tudo isso acontecendo, a inteligência artificial, que há pouco tempo era uma ficção científica. Hoje é realidade. Hoje é uma realidade. E não adianta você dizer, não é legal. Ou você se adapta, ou você adere, ou você fica por fora, para trás. Então, o campo das possibilidades na arte é praticamente infinito, assim como o avanço tecnológico é absolutamente, né, difícil de conter. E ainda bem, porque o que a gente quer é progresso. Farid, eu quero tocar num assunto aqui que é muito Farid isso, é muito seu DNA, que é o teu sentimento em relação ao Via Crucis, que o ano passado fez 25 anos, esse ano está com 26, ano que vem 27, enfim. Eu queria aproveitar nessa pergunta de você falar desse sentimento de ter plantado essa semente que depois, com o passar do tempo, fez história, mas eu queria aproveitar também e perguntar se você trabalhou em algum projeto que não deu certo, mesmo com toda essa experiência que você traz na produção artística. Não me lembro de nada que o que é não dar certo, não ter o público que você esperava. Ou de repente não fez a história que fez, por exemplo? Não, alguns projetos são mais grandiosos, né? E às vezes eles avançam mais do que você imaginava quando criou, né? Eu, por exemplo, criei a Orquestra Sinfônica de Limeira, que hoje é uma orquestra fabulosa, está fazendo 30 anos esse ano, né? 30 anos do primeiro concerto.
Criei a Via Crucis, né? Que fez 25 anos, né? Sim. Tá fazendo 26 anos. E eu não me lembro de algum projeto que eu tivesse tido a intenção de criar e que ele não acontecesse. Alguns não foram, acabaram ficando grandiosos como esse. A história do Via Crucis, ela começa na minha infância, numa cidade onde eu nasci, chamada Corumbataí, que é uma cidade pequena, de 4.000 habitantes. Nasci lá, depois fui para Rio Claro, estudei em Rio Claro, e logo que eu terminei a faculdade de biologia, que eu sou biólogo, eu fui para Limeira. E a Limeira tem uma gruta no centro da Praça Toledo Barros, e um arquiteto, eu era secretário da Cultura, e o arquiteto que estava reformando a gruta, ele me falou de vários símbolos que aquela gruta tem, e um deles é que ela tem 33 degraus. E você olha aquela imagem da gruta e você enxerga o Calvário, sabe? Então, ali nasceu a ideia de eu criar a Via Sacra, que é a Paixão de Cristo de Limeira. Sim. Deu muito certo. Quando eu vim para Santa Bárbara trabalhar, eu pensei, né, em trazer para a cidade, para a região, um projeto semelhante, que eu dei o nome de Via Cruz só para diferenciar um pouquinho. Na época, fizemos no Centro Social Urbano, né, a primeira vez, foi feito tudo com a estrutura que já existia na prefeitura. Na época, o secretário era Paulo Delbu, eu era o diretor de um departamento de projetos especiais. E aquilo aconteceu, né, de uma forma assim, muito bonita, muito emocionante, desde o primeiro instante, né, que eu já chamei Via Crucis, a maior história de todos os tempos, contada pelo povo de Santa Bárbara. No caso de Limeira, era Via Sacra, a maior história de todos os tempos, contada pelo povo de Limeira, né? Se eu vier fazer em Americana, vai ser outra história, a mesma história. Sim. A forma de ser contada vai ser diferente, que é isso que eu faço nos lugares onde eu vou. E a história do Via Crucis foi extremamente importante na minha vida, me fez ter muitas amizades, conheci muitas pessoas. Você participou, né, tão intensamente que fez até personagem principal. Criei muitos amigos que permanecem até hoje, e eu tenho muito orgulho de ver hoje o Otávio Delaneza, que foi criado dentro da Via Crucis, né? Sim. E hoje é o diretor desses espetáculos, que virou um dos maiores do estado. A arte tem esse poder, né? Tem esse poder. Que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Farid Zaini, que é um conhecido produtor artístico, sobre a produção artística. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia. Compromisso com o meio ambiente. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre produção artística. E quem está aqui comigo, conversando, debatendo, aprofundando este assunto, o produtor artístico Farid Zaini. Farid, queria conversar aqui com você sobre um assunto que, no meu entendimento, mas é uma leitura minha, que incentiva muito a produção artística, que são as leis de incentivo. Eu queria uma leitura sua nessa perspectiva. Você tem essa mesma leitura das leis de incentivo em relação à produção cultural?
Com certeza, essas leis de incentivo absolutamente fundamentais, necessárias, né? As pessoas às vezes falam de leis de incentivo sem ter um conhecimento aprofundado, né? Por exemplo, a Lei Rouanet, muita gente demoniza a Lei Rouanet, né? Que parece que é só destinada a grandes artistas, grandes produtores, e não é verdade. Então, é uma lei importantíssima desde que ela foi criada, né? Permite a realização de projetos maravilhosos que sem esse incentivo não aconteceriam, né? São Paulo hoje é a Broadway brasileira, né? Se não fossem as leis de incentivos, a gente não teria essa produção, por exemplo, dos musicais no Brasil, que explodiram nos últimos 20 anos, muito graças à lei de incentivo. Depois, quando surgiu a pandemia, né, teve toda aquela questão de os técnicos e os artistas foram os que mais sofreram, né, nessa área aí, que não podia fazer evento, não podia fazer teatro, não podia fazer show, não podia fazer nada. Surgiram também leis como a Lei Paulo Gustavo, de audiovisual, né, e depois a Aldir Blanc, e passaram a fazer parte agora de uma política pública nacional na área de cultura. Então, acho da maior importância, todas as cidades hoje, né, têm a chance de se envolver, né, com as leis. A Paulo Gustavo já foi, mais dirigida para o audiovisual, e agora a Lei Aldir Blanc, né, que começou para valer 5 anos e agora vai ser uma política permanente, uma política cultural permanente no país. Isso permite que muita gente trabalhe, que atores, atrizes, cantores, compositores, poetas, escritores, cenógrafos, técnicos, todos tenham muito mais chance de trabalhar quando os municípios, os estados e o governo federal podem oferecer, né, esse tipo de incentivo. Quero focar um pouquinho seguindo até um pouco nessa linha, mas na questão das suas ações para as ações musicais, né? Você criou lá o Canta Limeira, o Violimeira e aqui Americana, o Americanta. A sua leitura, depois que esses festivais, né, entraram em operação, quais foram os reflexos, né, para os músicos e também para os cantores? Olha, sempre que você abre um festival de música, né, a gente está dando chance de compositores e intérpretes tenham um espaço para mostrar o seu trabalho. Você sabe que a grande mídia não dá muito espaço para esse tipo de música, a chamada MPB, música popular brasileira, que é a minha praia, né? Então, com o Avena, que é a minha banda, o Grupo Avena, a gente participou muito de festivais por todo o Brasil, né? Ganhamos mais de 200 festivais, fizemos história nos festivais. Através dos festivais acabamos tendo música até em trilha de novela. Tem uma música nossa que está na trilha da novela Bicho do Mato, da Record. Foi através dos festivais que a gente ganhou visibilidade. Tocamos em todos os espaços importantes, né, em São Paulo, Teatro Lira Paulistana, Palácio das Convenções do AMB. Fomos 11 vezes no Som Brasil da Globo, porque nós somos um produto do festival. Então, esse aprendizado eu quis colocar para os outros compositores também. Aí eu criei um monte de festivais, né? Em Limeira eu criei o Canta Limeira, o Viola Limeira, que é de música regional, o Mel Musical Ecológico de Limeira, é um festival de música ecológica. Em Santa Bárbara eu criei o Festival Ecológico, A Canção da Terra, criei o Festival de Música Regional também, Viola do Oeste. Em Pereira Barreto eu criei o MPB, Musical Pereira Barreto. Olha! Longe, quase 600 quilômetros daqui, né? Em Americana, criei o Americanta, né? Que teve 4 edições, que foi um festival maravilhoso. E eu digo que a importância de criar esses festivais, porque o festival é a resistência da canção. A própria música que eu criei para o Americanta tinha um refrão que falava isso, né? Americanta, a canção do Brasil, é a resistência da canção. Se as prefeituras, se as cidades mantêm esse espaço do festival, né, a gente está protegendo, conservando, né, a verdadeira música popular brasileira, estimulando o surgimento de novos compositores e intérpretes e dando espaço àqueles que já estão estabelecidos. Farid, vamos conversar um pouquinho sobre a questão, você citou aqui nessa fala, mas vamos aprofundar isso, a questão da participação, né, da mídia, o espaço que a mídia pode dar aos cantores e os artistas de forma geral.
hoje, como é que você vê essa questão? Olha, se não tem a mídia dando o suporte, né, as coisas também não acontecem porque a população não fica sabendo o que vai acontecer. Então, eu acho absolutamente importante, né, espaços, inclusive como esse do seu programa, onde a gente pode falar, contar essas histórias e a pessoa se ligar nesses assuntos importantes. Então, considero da maior importância, a mídia é parceiríssima, né, dos projetos culturais, porque é ela que estabelece o vínculo entre o que você está fazendo e o que vai chegar para o público, o que ele vai saber para se interessar em assistir. E os jornais e a TV, e eles são, né, e hoje com a internet, né, e eles, eu acho que são muito abertos a isso, e a gente consegue até muita mídia espontânea, né, porque é de interesse. Né? Os jornais têm interesse em falar de cultura, as TVs têm interesse em falar de cultura. Muitas vezes você não precisa pagar, né, para divulgar um trabalho, e as próprias emissoras, e os próprios entrevistadores e apresentadores se interessam, né, jornalistas se interessam em noticiar aquilo, porque sabem que tem um valor, né, e que divulgando estarão fazendo um bem para a população. Ô Farid, mas na sua leitura, você que já esteve presente em festivais e também em ações teatrais no país todo, né? Como você disse aqui. Quando você fala, por exemplo, dos grandes centros e do interior, essa parceria com a mídia, ela é diferente ou não? Em linhas gerais, ela é meio homogênea? Eu acho que em linhas gerais é homogênea, né? Não vejo muita diferença. A diferença maior, talvez, que pelo interior não existe tantos, né, tantos elementos assim para divulgação, né? Muitas cidades têm grandes festivais, a própria cidade não tem um jornal, não tem uma emissora, fica meio restrito à internet, né? Então, a diferença que eu vejo é essa. Os grandes centros ou cidades de porte médio, né, já tem muito mais espaço para esse tipo de divulgação, porque as cidades pequenas. Mas tanto faz se você está em São Paulo, como você está aqui em Americana, né, os canais para divulgação são os mesmos. Mas assim, no seu ponto de vista, é possível melhorar aquilo que na sua fala me parece que é bom? Não é, claro, sempre possível melhorar. Eu vejo que tanto que eu disse que é necessária essa parceria com a mídia, né? E que o olhar que os jornalistas e que os programas de TV e Instagram, internet, seja lá o que for, todos os meios de comunicação, quanto mais divulgarem a cultura, né, melhor para os artistas, melhor para os produtores culturais, mas, sobretudo, melhor para as pessoas. Porque quanto mais público a cultura tiver, nós vamos ter um povo melhor. Né? Uma pessoa com mais acesso à cultura é uma pessoa melhor preparada, que enxerga melhor, que sabe ter discernimento, né? Por isso que muitas vezes os governos autoritários, né, e totalitários e as ditaduras odeiam a cultura, porque eles sabem que é a cultura que faz a cabeça das pessoas. Sobre a formação de novos produtores culturais, ou seja, estou querendo saber em outras palavras, como é que você vê a produção cultural daqui a alguns anos? Olha, eu vejo com muito bons olhos, porque está surgindo muita coisa, principalmente com essa mudança e o surgimento de leis de incentivo, a quantidade de cursos de formação nessa área tem sido assim impressionante, né? O crescimento dessa formação de qualidade. Tenho considerado assim, de muita qualidade os cursos de formação para as artes, inclusive, e de formação para pessoas que se propõem a ser produtores culturais. Então você está dizendo assim, ó, um grande, assim, o aumento, né, de cursos na área da produção cultural, mais leis de incentivo, estamos dizendo que estamos caminhando para uma fórmula interessante aí no sentido de oferecer à população boa cultura. Exatamente. Muito interessante essa forma aí, né? As leis de incentivo unidas a esse interesse geral, esse crescimento do interesse da população, essa oferta que está sendo, né, de qualidade, em quantidade e qualidade, tudo isso eu vejo um futuro promissor nessa área. Ô Farid, vamos lá, no seu entendimento, então, uma população que tem cultura é uma população mais feliz? Mais feliz, mais preparada e mais esperta. Muito bem, muito bem.
Ó, eu vou pedir aqui, eu peço sempre para um convidado comentar uma fala, né, de alguma grande referência, e eu selecionei para você uma afirmação de Pablo Picasso, para que você comente. Tem uma relação muito com essa questão da iniciativa, e eu acho que ela cai muito bem para a tua biografia. Vou abrir aspas para ele aqui, depois vou pedir um comentário teu. Abrindo aspas, então, aqui para Pablo Picasso, ele diz assim: outros viram o que é e perguntaram por quê. Eu vi o que poderia ser e perguntei por que não. Fecha aspas. Pablo Picasso, comente. Já falou tudo. Bom, Pablo Picasso, nós estamos falando aqui de um gênio, né, da pintura, um dos artistas mais celebrados, né, em todo o mundo. Tem uma obra consagradíssima. Cabe bem para o próprio Picasso e para você diante de uma obra dele, né, que ele provocou as pessoas com a obra. Picasso, com as suas obras, provocavam as pessoas exatamente para isso, porque as pessoas olhavam por que dessa forma, né? Quando ele fez a Demoiselle d'Avignon, as Senhoritas de Avignon, que ele fez aquela desconstrução da figura feminina, né, criada com ângulos, com meios geométricos, o cubismo, surgiu o cubismo. Causava um impacto nas pessoas, né? Muitas realmente perguntavam por que isso, né? Mas quem enxergava além, um pouco além, já pensava maior, né? Exatamente como ele, né? Por que não? Né? Por que não ir além das coisas já estabelecidas, né? Por que não criar em cima do que já existe coisas diferentes para provocar as pessoas a refletirem? As obras de Picasso tinham esse poder, né? Quando ele fez Guernica, que é uma das obras mais consagradas das artes visuais no mundo inteiro, com uma explosão no vilarejo de Guernica, na Espanha, ele criou uma obra em que você vê lá uma cabeça de cavalo, um pedaço de uma pata, tudo espalhado, né? E a hora que você, a partir desse primeiro olhar, você tem um choque, você começa a construir, em cima da desconstrução que ele fez, você começa a construir imagens, né? E a pensar muito longe. Então, diante de uma coisa, de uma obra que está ali acabada, você é levado a um raciocínio muito maior, né? Aí você já pensa no poder devastador da guerra, no sofrimento, nas pessoas, numa mutilação, né? E a partir de uma coisa que aparentemente é um choque estranho e depois te conduz a toda essa reflexão. Maravilha. Bom, Farid Zaini, queria muito, querido, te agradecer pela presença, pela sua partilha aqui no programa Diálogos, do fundo do coração mesmo, querido, gratidão, e quero aproveitar e pedir para que você faça então suas considerações finais. Obrigado, viu, do fundo do coração. E obrigado pelo livro. Eu que agradeço. Ele falou o livro, eu trouxe meu livro Para Não Morrer, que é um livro de poemas que eu escrevi, e eu agradeço o seu convite antes, foi um prazer revê-lo, né? E desejo sucesso ao seu programa Diálogos, né? Gostei imensamente, acho que é muito importante haver programas desse tipo e tão bem conduzidos, né? Como você faz aqui. Então, eu que agradeço o convite e, estando no seu programa, está em contato com todas as pessoas que assistem a TV Todo Dia. Maravilha. Obrigado, viu, Farid? Forte abraço para você. Para você também. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre produção artística. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo, aprofundando este assunto, o produtor artístico Farid Zaini. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.